Hello, beautiful people! Segue no zóio, faca na caveira. Mais um episódio da série a série Dedique uma canção a quem você... Não, isso é Blitz, né? Adoro. Da mentoria Eduardo Dias aqui no Med Educador. Hoje a conversa é especial. A gente vai abrir a caixa preta da mentoria Eduardo Dias. O método, os bastidores, as histórias. Mostrar como tudo isso está ganhando uma nova dimensão com a minha mais nova parceria, a agência ITEC. Mais do que falar de estudo e aprovação, a ideia é mostrar como a estratégia, o posicionamento, a tecnologia pode potencializar o trabalho da mentoria e, consequentemente, facilitar, direcionar o seu trabalho de uma melhor forma para que você alcance os melhores resultados nas faculdades de medicina. Se você é estudante, se você é professor ou simplesmente alguém que está relacionado à educação, fica até o final, porque o papo hoje é de altíssimo nível. Eu trouxe meus mais novos parceiros nessa nova fase da mentoria, Marcela e Laura. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pelo convite. Obrigada, A gente Edu. tá muito feliz e eufórica com esse bate-papo aqui, porque o que vai acontecer aqui hoje a gente não sabe. A gente vai conduzir, né, Laurinha? Muito obrigada pelo convite. Um pouco de última hora aí. É uma honra. Obrigada estar aqui. Você sabe que vocês estão aqui e eu estou aqui por sua causa, né? Por quê? Porque, assim, você é a cara que eu quero para a mentoria Eduardo Dias em termos de divulgação, de impacto, de conexão com os alunos, né? Além de você ter essa imagem muito característica, né? Eu já me conectei muito com você, Laura, e por isso que você está aqui, tá certo? Pelo teu nível de conhecimento, pela tua forma de operar os bastidores da mentoria, a gestão da imagem, né? E você também vai compartilhar um pouquinho, já que você recentemente, né, não há um século atrás, já conviveu com o pré-vestibular. É por isso que eu sou muito grato pela tua presença aqui, Laura. Obrigada, Edu. Eu queria falar que esse encontro também não é de agora. Eu acho que você não vai lembrar de mim, mas na minha época de vestibular, lá em 2018, você foi na minha escola e você deu uma palestra. É que eu acho que você não vai lembrar de mim, mas eu cheguei a falar, ficar frente a frente com você, olhar no seu olho. Eu não sabia na época ainda a faculdade que eu ia fazer. Eu não sei o que vai acontecer aqui hoje, eu tô em choque. Eu já queria contar isso há um tempo pra você. Eu queria fazer cinema, né? Quando eu tava no terceiro colegial, você foi lá e você falou com toda aquela sua retórica. E você é firme no que você fala. E aí eu lembro que eu cheguei pra você e falei do meu sonho de fazer cinema. Você me deu algum conselho na época que eu já não lembro mais, mas na época me ajudou muito e eu tive o foco de prestar e ter mais tranquilidade. Estou em choque. Aí sim, fomos surpreendidos. Que isso? Ele veio aqui fazer a reunião e aí eu fiquei pensando, eu conheço ele de algum lugar. E aí eu lembrei, em 2018, quando eu tava no terceiro colegial, ele foi lá, eu estudava no Gabarito na época. Você lembra? Eu lembro. Ai, que bom! Gabarito, mas Aí você foi lá, acho que num sábado, Isso, teve uma exatamente. aula Exatamente. durante o dia inteiro, provavelmente Exatamente. pré-ENEM, e aí você foi lá e... Ela guardou essa Eu guardei pra jogar informação nesse momento, galera. Maravilhosa. E sabe que 2018 foi o meu primeiro ano trabalhando efetivamente nessa transição para a mentoria, né? Então, lá no Gabarito, né, em Ribeirão Preto, para quem não sabe, era um cursinho pré-vestibular aqui de Ribeirão Preto, do meu querido amigo Júlio, né? Que hoje está lá em Uberlândia, Abdala. o Júlio Abdala. E ele me convidou na época, foi a minha primeira entrega de trabalho, né? Para instituições, né? Eu já trabalhava com alguns alunos individualmente, mas foi a primeira entrega oficial para a educação como um todo, né? E você me trouxe uma memória afetiva muito legal, tá vendo? Só como conexões são feitas, Exatamente. né? E a gente tem que saber aproveitar. Foi né? muito marcante mesmo, porque daí quando eu te vi esse ano, eu falei, ué, mas eu lembro dele, eu lembro desse jeito de falar, super marcante, super firme e divertido ao mesmo tempo, e aí eu pensando, eu falei, nossa, eu vi ele há uns 7 anos atrás, 6 anos atrás. E é isso. Muito bem, muito feliz em saber disso, Laura. Ah, Eduardo, marcante É na isso vida das aí. pessoas. Aham. Ai, Edu, de verdade, assim, eu acho que quando eu te vi também a primeira vez, o seu jeito se conectou muito comigo, assim, porque é muito jovem, é muito divertido, é muito firme. Foi o que a Laura falou, ao mesmo tempo, faz uma conexão muito boa com as pessoas, e esse seu jeito é o que traz
muita transformação para o aluno. Eu tenho certeza que... Nossa, esse podcast, gente, vai ser assim, é de emoção, porque eu gostei muito do que você trouxe para a gente e dessa confiança que você depositou na gente para a gente poder trabalhar tudo isso em conjunto. Perfeito. E é isso que vai potencializar ainda mais a MED, porque ela já é um sucesso, mas assim, a gente quer muito fazer parte de tudo isso com você. E a gente está assim, de corpo e alma, vestindo a camisa, a gente é o mesmo time aí para fazer cada dia. Eu preciso dizer para vocês, assim, da minha gratidão, né? E assim, toda essa conexão que eu tenho com vocês, né? E todo um processo que levou a eu chegar até vocês efetivamente, né? Eu tô desde 2018, a MED foi criada em 2020, né? Eu tô tentando me encontrar um processo, né, de distribuição e de construção de autoridade nas redes sociais. Apesar dessa pegada mais jovial, eu nasci sem internet, fui criado sem internet, né? Então é uma construção de uma linguagem que eu não tenho, né? Então eu tenho tentado encontrar caminhos para mostrar para as pessoas o potencial que a mentoria causa, né, nos meus alunos, né? E eu encontrei em vocês exatamente essa conexão, né? Eu sou muito grato a todas as pessoas, né, que me acompanharam até aqui, né? O Juninho, que foi a primeira pessoa que construiu uma identidade visual, né? A minha última agência, né? Que é lá do Rio de Janeiro, em nome da Paula, eu sou muito grato a eles, né? Não estaria aqui se eles também não tivessem participado do processo. Mas chegou um momento eu falei assim, cara, eu tô me sentindo, né, uma mola encolhida, como na música do Lulu Santos, né? E eu preciso criar outras coisas, né? Quando eu vim aqui em dezembro do ano passado negociar o podcast, né? E foi infelizmente o dia do falecimento da minha sogra, eu acabei atrasando esse processo por 6 meses. Quando eu, em julho último agora, eu falei assim, o que eu tô fazendo, né? Vou voltar, né? preciso voltar. Não, cara, eu preciso... Quando eu vim aqui restartar o projeto do podcast, encontrei essa moça, conversei com você, eu me senti conectado com vocês. E eu tenho certeza que, pela história que a ETEC tem, dentro do seu processo, como você me estava falando há praticamente 25 anos, né? De 2000. É a estrutura que eu também eu precisava estar pronto para vocês. Né? Eu precisava ter uma estrutura que fosse condizente com aquilo que vocês podem potencializar, né? Fazer com que a MED Mentoria Eduardo Dias encontre essa curva exponencial. Por isso é muito legal a gente poder trocar essa ideia, o tipo de linguagem, o tipo de imagem, o tipo de conceito que vocês têm, para o tipo de apresentação que eu quero apresentar. Porque as coisas vão mudando, né? As coisas vão evoluindo e a gente tem que ser grato a todo mundo que passou na nossa vida. Só que a gente precisa evoluir em alguns momentos e a gente vai se conectando com novas pessoas, né? Chegou o momento da gente dar um corpo diferente para a MED. A internet tem mudado, a linguagem, né, tem mudado. A Laura é uma pessoa jovem que traz toda essa ideia pra gente. Porque, assim, eu sou de 82, né? Eu também nasci, não tinha internet. A gente se divertia com os brinquedos sem pilha na minha época. Então, hoje, eu tenho ela como meu termômetro. Laura, o que tá falando? Então, a gente tenta se atualizar, mas a gente também precisa de uma pessoa que tá inserido nesse mercado para nos ajudar a criar tudo isso, né? É isso aí. Eu queria até perguntar pro Edu, como que foi você achar essa linguagem? Porque, como você disse, tem aí essa diferença de idade, né? Você é uma pessoa um pouco mais velha que tá mentorando pessoas que são bem mais novas. Então, como que foi aí para você achar, então é esse caminho que dá certo, não, eu não devo ir por aqui, que são aquela questão que a gente tava falando, né? Sobre artes um pouco mais sérias, aquela coisa mais rígida, já não funciona muito pro pessoal mais jovem. Como você foi achando o humor nos seus posts? Porque você é uma pessoa muito engraçada. Porque você é assim, né? Como que a gente transmite o Edu fora das telas, né, pras telas? Sim. Como que você achou isso? Então, tem duas coisas. Primeiro, eu sou bobo. Entendeu? Isso é o mais importante, não se levar a sério. Entende? Tipo essas coisas assim, né? Eu tô andando com a minha filha no carro e tal, ela fala alguma coisa, eu dou uma resposta que eu mandei bem, eu faço assim pra ela, e aí você vê só a carinha dela, tem 15 anos. Que isso, pai?
Entendeu? Eu sou uma pessoa que canta no carro, eu sou uma pessoa que chora no carro, que conversa com as pessoas na rua, eu sou uma pessoa que dá bom dia, né? Então, eu não posso reprimir a minha identidade por conta de uma embalagem, né? Nossa, isso, não sei o quê, tá, não sei o quê. Não é um personagem, Não. porque o personagem você não sustenta muito tempo. Eu sei né? quais são os meus papéis. É lógico, em determinados momentos, eu tenho a minha seriedade, eu tenho... Mas é diferente de você ter múltiplas personalidades, é você saber se posicionar, né? Então, assim, como eu sou professor há 33 anos, eu envelheci, o meu aluno não, né? Então, eu não me deixei envelhecer também para manter o tempo todo a linguagem dos alunos, né? É lógico que com a minha idade indo avançando, fica cada vez um pouco mais caro para mim. Mas como é que eu torno isso barato? Eu não me julgo. Eu não me julgo. Entendeu? Então, quer dizer... E não ter a vergonha de ser feliz. Exato, né? Eu falo assim para meus alunos, eu dei aula na pandemia. Era eu sozinho no prédio. E ninguém abrindo a câmera da... Entendeu? Nossa. Eu falei assim, aquilo que eu te falei, vou meter o louco aqui, cara. Um dia eu fui fantasiado de Darth Vader. Eu gravei parte da aula, entendeu? Com a voz do Darth Vader. Então, como eu tava de máscara, rolava o som e eu lá só fazendo micagem, cara. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, eu me permito. Sim. Entendeu? Eu me permito. Outra coisa é eu sempre estabelecer a conexão com os meus alunos, né? O que me traz aqui é exatamente a minha possibilidade de me conectar com as pessoas e entender empaticamente qual que é o universo deles. Então, eu me dispo de julgamento, tá certo? Então, eu faço toda a isenção do julgamento, porque eu não posso determinar o que o meu aluno faz se eu não vivo a vida dele. Eu posso orientá-lo para que ele tome as melhores decisões. Então, eu trago esse paradoxo, né, da minha experiência, do meu conteúdo e de tudo que eu aprendi e aplico com a minha jovialidade de alma, né? Essa liberdade que eu me permito de não me sentir... Inadequado. Essa é a palavra. Eu não me sinto. Porque, nossa, uma pessoa assim... Eu faço. Né? E eu não vejo o menor problema nisso. E aí os meus alunos acabam se conectando comigo, né? Por uma linguagem que eu me permito ter para com eles. Eu não sou um jovem de 18 anos. Eu sou um senhor de 53. E eu tenho certeza que isso também ajuda no aprendizado deles. É isso que eu ia Para falar. eles entenderem... se abastecerem daquilo que você está falando. Porque por muitos anos tinha aquela imagem do professor que chegava na sala de aula, falava, terminava a aula, a pessoa não entende nada, não absorve nada. Aí começou um tempo fazer paródia de música na lousa para a pessoa entender, a tabela periódica, fazendo a paródia da tabela para a pessoa entender. Mas aquilo era colocado pra gente de uma maneira impositiva, sabe? E era como se chato. Fosse como se a gente, eu uso muito essa metáfora, como se a gente valorizasse o prego e martelo em detrimento do quadro. Né? Como a gente invertesse, né? A ferramenta é mais importante do que o conteúdo. Exato. Né? Existem uns momentos de verticalização de comportamento, onde você tem que se posicionar e tal. Mas isso não precisa ser tenso, isso não precisa ser angustiante. E é isso que eu quero mostrar para os meus alunos. Coisa que você já vivenciou e estava me contando sobre o seu período de vestibular, não precisa ser traumático, né? Não precisa ser uma coisa... Ai, meu Deus, enquanto o aluno pensar que o vestibular é um muro a ser rompido e não uma porta a ser transposta, entendeu? Ele vai sempre construir cada vez mais distanciamento do objetivo que ele tem. Ah, mas aí você está falando que o vestibular é bom. Não é nem bom nem ruim. O que é bom e ruim é o nível de preparação que você tem. E saber construir essa linguagem é o que me traz aqui com vocês. Para que vocês, através do trabalho de vocês, fazer esse upgrade para que a gente consiga conectar esse conteúdo de autoridade, esse conteúdo de simplicidade. E ser simples não quer dizer ser fácil. Sim. Na verdade, o complexo é fazer ser simples, né? Então, fazer com que a gente construa isso de uma forma um pouco mais leve. Então, hoje, antes da gente estar fazendo esse encontro, né? A gente conversou durante algum tempo e eu dizendo assim para vocês, a gente precisa construir uma identidade, algo único que a mentoria nos propõe. E vocês já vieram com ideias incríveis, né?
né, Laura? Que Sim. tipo de ideia que a gente está desenvolvendo? Bom, como o nome da mentoria do Edu é Mad Max, a gente fez um trocadilho com o filme Mad Max. Então, a gente vai criar bastante arte baseada em filme, série, pegar essa pegada mais descontraída mesmo. E o que tá né? no hype aí, né? O que tá sendo falado aí na internet, trazer isso de uma maneira mais fácil da pessoa assimilar, entender, para conectar com o jovem, para não ficar aquela... Que hoje na internet você tem muito material. Então, quem se destaca é quem traz um conteúdo diferente, né? Então, trazer essa diferença, trazer esse ponto único que tem a MED e trazer unificar o que é o aluno, o que é o professor, mas de uma maneira muito mais gostosa do que era antigamente, né? A Má estava falando aqui e fez eu lembrar da minha época de escola e os professores, assim, que mais me marcaram eram esses que faziam paródia, que faziam brincadeira, porque são coisas que eu lembro até hoje. Então, eu sinto que não foi um conhecimento que, eu fiz a prova e eu joguei fora. Não, eu tenho um carinho por eles, eu lembro de cada um, às vezes eu encontro e eu falo, nossa, eu lembro até hoje de matérias que eu não teria lembrado se eu só tivesse estudado lendo ou numa aula expositiva. Fica então, marcado, com né? certeza. Então, os seus alunos devem ter muito carinho por você, né? E uma coisa que eu também queria perguntar, você falou que você tem suas filhas, né? Por elas terem essa faixa etária, elas te ajudam muito, né, nessa linguagem, nessa criação? As duas são o meu filtro, né? Sim. Né? Eu mostro alguns materiais para elas, tal, né? Que a gente produz ou que eu vejo também de referência na internet e eu brinco, né? São as pausas dramáticas, né? O silêncio. Aquele micro silêncio, aquela pausa antes de falar alguma coisa, eu falo assim, filha, eu já sei. Então, eu falo assim, ó, sejam honestas com o papai, né? Sim. Ela fala assim, papai, isso tá muito comum, entendeu? Isso não é tua cara. Que bom, né, que a gente tem esses jovens para fazer isso. E aí eu transmito isso para vocês, né? Eu falo assim, mete o louco, faz. É melhor a gente cortar o excesso do que encurtar o braço e não alcançar. Né? Então, elas me ajudam muito nessa dinâmica e eu estou sempre olhando para elas na visão delas. Então, elas às vezes se excedem. Tá ok? Nas observações e tal, porque é aquela coisa da gente não entender o que esse jovem fala, né? Então, a gente pega tudo isso, transforma num brainstorm, tá ok? E aí eu direciono vocês para o caminho que a gente está trabalhando. Agora eu vou devolver a pergunta para vocês. Olhando para o processo da mentoria, como é que é o processo de vocês de construção dessa identidade visual que a gente está buscando? Ou para a mentoria ou dentro do trabalho da ITEC? Sim, é um trabalho em conjunto de vários departamentos, né? A gente faz tudo juntando as expertises. Então, tanto a pessoa de copy, quanto o profissional de design, quanto de vídeo. Vamos sentar, olha, o caminho é esse a seguir. Então, a gente faz um brainstorming. Então, assim, é um toró de parpite ali. Então, cada um vai dando uma coisa até a gente chegar no ponto... Faz a entrega para o cliente nos faz a devolutiva e a gente vai acertando ali o material. Então, assim, tem muita pesquisa, tem muita conversa, muita vivência de cada um. Ó, vamos por esse lado? Não, esse a gente vai por aqui. Então, assim, é um trabalho bem árduo ali de bastidor para a gente chegar num ponto, né? E é lógico que o começo, ele é mais dificultoso para a gente chegar para a gente lapidar aquele diamante. Né? A gente quer o diamante, só que a gente tem que ir lapidando ele. A gente tem que entender o cliente, né? Exato. Que nem se a gente não tivesse feito reunião com você para entender a sua linguagem, talvez a gente tivesse feito só artes daquele padrão cursinho qualquer, muito sério. Caderninho ali, a pessoa exatamente. Estudando. Então, é importante a gente conversar e alinhar. Não gostei disso. Não, meu story tem que ser mais chamativo. Até porque hoje em dia, né, ninguém presta muita atenção. Ainda mais os jovens. Tem que saltar na tela, a gente fala. Isso vai saltar na tela da pessoa? Isso. Vai, então boa, tá certo. Tem uma média, né? Quantos segundos tem que ter para 3 chamar segundos. atenção? Então, ainda mais o pessoal novinho. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Que cor tá usando para chamar atenção. A sua forma de começar vídeo é ótima, porque você já chega com frases já pula impactantes, na tela, né? Então, tem a forma de bater na tela, tem a forma de pular, de falar um pouco mais alto no começo do vídeo. Então, são técnicas que a gente utiliza aqui nesse mundo que a gente tá de informação, assim, o tempo inteiro. E você vai
scrollando, que a gente fala, né? Scrollando a tela ali, você vê milhões de conteúdos. As pessoas às vezes não absorvem, mas como que a gente vai fazer? É um estudo que a gente faz. O que a gente vai fazer para a pessoa absorver aquilo? Para a pessoa digerir, assimilar aquele conteúdo? É isso? Então, vamos seguir por esse caminho. Lógico que a gente tem clientes mais tradicionais, numa área mais direito, Médico. advocacia, medicina, que é uma coisa mais quadradinha, a gente tem que seguir. Mas no seu caso, como o negócio é jovem, o seu jeito é diferente, é um jeito alegre, você nos dá a liberdade da gente ousar, de, né, sair fora da casinha. Isso Então, é muito legal. isso é muito bom, porque a gente desconstrói tudo que é o marketing tradicional, né? A gente faz um marketing atrativo, que a gente fala, é um marketing atrativo aqui, então bora, vamos fazer. Então, até na questão de texto, a forma de se comunicar em texto, em imagem, em vídeo, elas passam por um processo de curadoria, que a gente fala, de pensar em conjunto. Então, sempre que vai pensar num conteúdo, senta todo mundo junto para a gente poder fazer esse trabalho. E para esse trabalho, para a mentoria, qual está sendo o maior desafio? É entender o que o público como que o público vai ver o Edu. Então, assim, é construir uma autoridade do Edu que ele vai se conectar com o público, né? Como que o jovem se conecta com o Edu, como que ele associa o Edu profissional, o Edu pessoal, que é um trabalho, assim, muito... E é muito gostoso de fazer. Qual que é a linha que a gente vai seguir, né? Trazer mesmo essa autoridade. O que o aluno vai... O que ele precisa precisa? mesmo? Eu não estou conseguindo achar a palavra. Qual que seria também a dor do aluno? Porque às vezes acaba só vindo um monte de conteúdo, muita informação, ele não vai captar aquilo, às vezes não é exatamente o que ele precisa, às vezes ele tem uma coisa muito pontual. Então, é tentar abordar realmente para a pessoa que está vendo... pensar, esse cara sabe o que ele tá falando, porque ele sabe o que eu sinto. Essência, né? Não é Pegando uma coisa esse gancho, qualquer. quando você fez o pré-vestibular, qual foi a sua maior dor? Eu acho que... uma coisa que eu lembro muito é que na época eram muitas apostilas. Parecia que os professores não iam nem dar conta de passar todo aquele conteúdo pra gente. Eu tinha constantemente a sensação de que eu não ia nem conseguir estudar tudo a tempo. Eu acho que era realmente muito conteúdo, muita matéria. 3 frentes de biologia, 3 frentes de física. E exata sempre foi uma dor pra mim, até hoje. Eu não sou da área de humanas. Então, com certeza, a questão das exatas, pra mim, pegava muito. Imagino para quem faz medicina que precisa ir bem em tudo. Eu ainda nem precisava ir bem em tudo, né? Acho que isso, ter muito conteúdo para estudar. Não conseguia me organizar, fazer planejamento. Isso é uma coisa que você faz na mentoria com muita maestria. E você né? não tinha a quem recorrer. Não tinha, porque eu não tinha uma mentoria, Eduardo Dias, na época. Ele foi lá, falou comigo, deu uma palestra, mas eu não tinha esse atendimento. Pegasse na sua mão. Exato. E é legal que você faz isso tanto em grupo quanto individualmente, né? Sim. Isso é muito legal. Nesse momento, a gente está com 2 núcleos de mentoria, né? A MedMax, que é a mentoria premium individual, e a MedPro, que é a mentoria em grupos de 5 alunos, né? As duas, nós nos encontramos toda semana. Toda semana existe um horário. A grande diferença é que a mentoria premium, a MedMax, né? Você tem um acompanhamento exclusivamente individualizado, não só por mim, mas por 2 med partners que eu trabalho junto comigo, né? Então, quer dizer, tecnicamente, todo dia a gente está em contato, né? O celular é full time para esses alunos e há um controle. Você fala, puxa, é tanta coisa, né? Eu gosto muito do conceito que eu uso na mentoria chamado reframe. O que significa reframe? Que é o desmembramento das coisas, né? Então, a gente pega o bolo todo, separa e coloca cada coisa no seu lugar. Isso vale para os 2 níveis de mentoria, essa organização. E aí entra um trabalho, né, de conscientização comportamental, para que ele consiga cumprir o que está programado no dia, que eu chamo de uma técnica, o pão nosso de cada dia. Né? Eu falo assim, poxa, deu ruim a terça-feira. Ai, Edu, deu ruim a terça-feira, tá, não sei o quê. O que eu faço? Vai dormir, acorda e faz o que está determinado na quarta-feira. Simples, né? Eu não posso trocar dívidas, né? Exato. Quando eu tenho uma dívida de matéria, de aula, de lista,
é como negociar uma dívida bancária. Eu vou lá, estanco aquela dívida. Aquela. Eu não vou pegar o dinheiro da luz e pagar o aluguel. E aí eu vou pegar o dinheiro do condomínio e pagar a luz. Eu estou devendo o aluguel, eu pago a luz e pago o condomínio. Vou chegar na minha imobiliária e falar assim, ó, vamos negociar isso aqui? Porque eu estanco o processo e sei o preço que eu tenho que pagar. Né? E aí, através do plano de estudo, através do gerenciamento disso, da organização customizada, por isso que é interessante, né, esse trabalho individualizado, a gente constrói, né, a gente chama de plano de estudos, mas nada mais do que uma agenda de tarefas, né, entre aulas, estudo e lista de exercícios. Então, cumpra isso. E aí ele cumpre durante a semana, tal, não sei o quê. O que deu bom, beleza. O que deu ruim, a gente cicatriza ali, né? E a gente vai dimensionando o plano de estudos para que ele possa se ajustar e pagar essas dívidas adequadamente. A grande diferença é que no individual sou eu e o meu aluno o tempo todo. No MedPro, a gente trabalha com um conceito de 5 alunos toda semana e aí as minhas MedParts me ajudam a estabelecer essa conexão, esse controle diário de estudos. Sim. Nós controlamos diariamente. A gente mensura tempo de estudo, aulas assistidas, aulas não assistidas, aulas estudadas, quantidade de exercícios feitos em cada um dos blocos, número de acertos e percentagem. Nós contabilizamos isso todo dia. Nós planilhamos, tanto na mentoria premium quanto na mentoria em grupo, individualmente. E a gente vai fazendo esse controle e aí o ajuste customizado feito ao vivo junto com o meu aluno. Então, quando o aluno vê a coisa como um todo, eu destrincho e falo assim, faz uma coisa de cada vez. Porque quando ele vê como um todo, parece impossível, Exato, né? Exato. E é importante você falar isso porque não é aquela mentoria só para o plano de estudos, né? Tem a questão comportamental, é o desenvolvimento dele, a mente tem que estar bem, a alimentação, você cuida de um todo, né? Todo. Até da alimentação, às vezes. Né? Eu falo para ele, porque às vezes ele tem, por exemplo, algum problema de resistência física, porque a alimentação não está boa. Né? Aí eu procuro um nutricionista, vamos conversar junto tal, e a gente regula o processo para que ele se sinta sadio. Né? E aí, quando ele está sadio e está fazendo as coisas, no começo, ele acaba entregando as coisas para mim. Né? Ele tem eu como referência, eu vou fazer, porque senão o Edu vai falar, tá, não sei o quê, parará, e eu falo mesmo. Mas ele começa a perceber que quando ele faz para ele. E eu sirvo apenas como uma referência, tá ok? Como uma obrigação. Sim. Mas no final das contas ele passa a ter autonomia. Eu gosto de um processo que gera cinco passos, tecnicamente falando, né? Primeiro, a gente trabalha com hábitos, né? Eu faço ele ter hábitos de estudo. E hábito vem de habitar. O ambiente, estar junto, fazer aquilo rotineiramente. A gente não gosta muito da palavra rotina no Brasil porque a gente acha que o rotina é chato, não é? Mas se a rotina for boa, Sim. entende ou não? Então a gente cria uma rotina que seja adequada para cada aluno. A partir da rotina, ele passa a ter disciplina. E o que é disciplina? Disciplina, eu tenho uma definição que diz que disciplina é você ser discípulo de si mesmo. Você não precisa justificar por que você faz, nem para si. Por que você faz isso? É igual a história de mãe, né? Sabe? O que mãe fala? Entra! Por que, mãe? Porque sim! Porque sim. Entende? Quer dizer, você não precisa se auto-justificar porque você faz o que você faz, se aquilo que você faz está controlado e validado. Então, você tem hábito, depois você cria disciplina, aí você passa a ter autonomia. Aí você passa a fazer as coisas por você. Sim. Né? E você consegue gerenciar dentro do tamanho da tua dor. Né? Sem causar prejuízos no processo como um todo. Porque tem dia que a gente não está bem. Tem dia que não funciona. E é normal isso, E é normal. Né? Por isso eu não uso a palavra, e a gente já combinou sobre isso, a gente não usa a palavra constante. A gente usa a palavra consistência. Né? Porque dentro de um processo de eletrocardiograma, a gente tem que começar, obviamente, muito amplo, com uma amplitude muito grande, mas depois a gente vai equilibrando e se conhecendo. O dia que eu não estou bem, qual que é o melhor que eu posso entregar? Então, eu tenho hábito, eu tenho disciplina, autonomia. Quando eu tenho autonomia, eu passo a ter autoridade. Autoridade, você fala assim, puxa, ele é uma autoridade, né? Ele manja daquilo. E por que a gente chama uma pessoa que manja de autoridade? Porque ele não precisa de ninguém. Ele que é o autor das histórias da vida dele. É ele que tem a noção
sabe? A maturidade de poder escolher adequadamente aquilo que vai dar os 5 passos, o 5º passo, que é a performance. Então, você vê, a performance, ela é a última coisa, como se fosse uma consequência de um gerenciamento de processo comportamental. Aí o estudo é o quadro que ele vê. E a gente trabalha muito com essa parte estrutural que sustenta o quadro. Então, eu dou toda a estrutura para que ele consiga pintar, né? Desenhar a qualidade dele, poder construir a imagem, que eu falo da autoimagem, o autoconhecimento, para que a última coisa que ele pense é se ele vai fazer ou não. Ele simplesmente faz. Porque ele sabe que Então ele é todo um precisa. alicerce, Exato, né? exato. É aí que tá a chave. Ele tem que saber que ele tem que fazer pra ele, porque só ele vai poder fazer por ele. É. No começo você vai cobrar até ele entender que vai chegar uma hora que você não precisa mais É fazer como isso. se fosse um personal trainer, É. né? Ele Comportamental, tá ali, é. comportamental. É. Então, ele tá ali pra te ajudar, mas o sucesso é você que vai conquistar. Sim. Porque sozinho é muito difícil, porque as pessoas se auto-sabotam, Sim. né? Então, tem muita autossabotagem nesse processo. Porque dentro da mentoria, uma das coisas que eu mais não é que eu tenho dificuldade, né? Mas o meu maior desafio é quando o aluno está no presencial. E nessa fase, ele se espelha muito no ambiente que ele vive. Né? Então, ele quer se sentir inserido, ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir presente, né? Visto, Sim. né? Reconhecido. Então, ele passa a copiar muito dos comportamentos que os outros fazem. Entendeu? Você encontra qualquer um que faz pré-vestibular hoje, você vê o quê? Alguém cabisbaixo, alguém soturno, alguém angustiado, não sei o porque quê. criou isso, né? Que a pessoa que está prestando vestibular, Ela tem que ela sofrer. tá sofrida, né? Aham. E é isso que eu queria te perguntar. Qual que é a diferença de um aluno que não está sendo assessorado por você com um aluno MED Pro? O aluno tradicional, ele lida exatamente com esse peso, né, emocional, Sozinho. né? Não, quando ele está sozinho, né? Ele lida com esse peso emocional. Eu preciso tirar uma nota, eu preciso não sei o quê, eu preciso... Preciso impressionar meus pais, é o Exato. clássico. Exato, meus pais, ai, por que não sei o quê? Eu falo, você não precisa nada. Só faz. Né? A frase que eles mais ouvem de mim é, cumpra-se, faz o que você treinou. Né? Então, eu busco fazer com que ele não esteja se relacionando, mas que ele tenha um filtro que não ultrapasse o limite da sua própria identidade. Ele precisa construir, eu falo sempre assim para ele, você é um aluno que no dia vai fazer a prova sozinho, o amiguinho não vai lá. Não importa a nota do amiguinho, não importa a nota do outro, a média da sala, tal, não sei o quê. Porque quando ele olha para isso, é um universo extremamente limitado do ambiente de pré-vestibular. Né? Você pega, por exemplo, uma prova como a FUVEST, Medicina, são 22 mil candidatos, sabe? Aí ele vai colocar a referência dele na sala de aula dele, sabe? Ele precisa dessa ancoragem, Sim. né? No outro. E quando ele ancora no outro, ele passa a autoridade pro outro. O outro faz, ele faz também. Eu falo assim, mas o que o outro tem a ver com você? O que você conhece do outro que faz sentido para você? Ah, porque ele estuda muito. Eu falo assim, você estuda aquilo que é necessário para você. E respondendo a sua pergunta, Marcela, a gente tem, através do fator aprovação, um controle, né, estatístico da capacidade de entrega dele. O tempo todo, ele sabe o quanto ele é capaz de extrair do seu estudo. Então, quando você pega um aluno tradicional que não é acompanhado por mim, o que ele sempre busca? Uma nota que ele nem sabe que ele tem, mas uma performance que é um sonho, é uma expectativa. Então, ele não sabe se aquilo é real ou não. Então, por mais que às Fica vezes... subjetivo, né? Total, Porque como total. você não tem um controle, você não tem um acompanhamento, é o que está na cabeça dele. Às vezes o que está na cabeça dele não é... Às vezes ele não está nem trabalhando aquilo que ele é capaz de fazer nesse momento, Porque né? o que a gente mais vê é aluno errando o que sabe. Por quê? Ele trabalha com aquilo que ele espera. Né? Então, ele cria expectativa. Ah, eu vou fazer tal. Eu vou falar para vocês, eu já conversei com centenas de alunos. Centenas de alunos. E aí, quando o aluno... Eu geralmente faço um briefing com ele, né? Geralmente no início do processo. E eu peço para ele me contar qual foi a experiência dele no terceiro colegial. E assim, é uníssono. Terceiro colegial, formatura... Ensino médio, tem prova, tem chamada, tem presença, tem aquela coisa toda, né? Eu falo assim, você estudou para passar em medicina? Não. Eles são muito claros, muito sinceros.
Você tinha clareza que a sua chance de passar em medicina era nula? Tinha. Eu falei, por que você foi prestar vestibular? Vai que dá. É. Vai na sorte, vai que é o fator Inclusive, sorte. uma coisa que eu queria te perguntar, essa fase do terceiro ano, muitos estão fazendo 18 anos, foi o ano que eu fiz 18 anos, e aí você tem que conciliar, pô, agora eu posso começar a ir pras festas, entrar nos lugares, nos bares. E aí, como eles lidam com isso? Como você fala com eles sobre isso? Porque é um momento em que eles querem curtir... Sim. E, ao mesmo tempo, é uma das decisões mais importantes da vida deles. Eles trazem muito esse drama pra você. Tipo, mas agora eu quero sair, eu quero curtir, mas, Quero nossa... tirar carta, eu quero... e se eu deixar pra passar ano que vem, eu faço cursinho? Muitos já vão com essa mentalidade. Eu não vou passar no terceiro, vou fazer o cursinho porque eu quero curtir esse ano. Como que é isso? A sua pergunta é incrível, incrível. Porque a impressão que dá, e essa pergunta carrega um peso preconceituoso muito grande do comportamento do aluno. Por que preconceituoso? Porque há uma pré-concepção de que eu tenho que abandonar minha vida para poder fazer cursinho e ser aprovado em medicina. Entende ou não? Então, o preconceito, assim, eu vou prestar medicina, eu tenho que abandonar tudo. Não tem que abandonar tudo. Lembra da história que você me falou, de ver a pilha de livros e tal? Você acha que não vai dar conta? Então, assim, todo o processo começa com uma anamnese e com a gestão de aprendizado de consistência. Então, como nós trabalhamos com algo tudo planejado, ele só faz o que está planejado. E eu mensuro se aquele projeto está à altura dele. Por isso que aí vem o fator aprovação. Né? Eu vou mensurando a capacidade de entrega dele com aquele planejamento. E uma palavrinha que aparece constantemente na mentoria é off. Tudo tem hora para acabar. E a partir desse momento, ele é proibido de estudar. Proibido. Eu ia falar sobre isso também, porque é muito comum também eles acharem que eles têm que sentar a bunda na cadeira e só estudar. Estudar o tempo inteiro. E você precisa de momentos de descanso. Você precisa fazer um esporte. Os professores falavam, façam esporte, pratiquem atividade física, porque se você só ficar sentado estudando, você vai mal, você vai muito pior. Exato. Então, assim, o off entra na mentoria, no processo, você fala assim, mas aí não dá conta de estudar tudo. Aonde está escrito que eu tenho que estudar tudo, fazer todas as listas? Está onde? No preconceito de que eu tenho que abrir a minha vida, tá ok? Para poder só estudar. Mas tem que... Meu aluno estuda muito, Laura. Meu aluno estuda muito, Marcela. Estuda muito. Mas a gente tem uma base conceitual muito ruim disso, que vem lá do Fordismo, né? Que é o conceito de produtividade. Se você olhar para o conceito de produtividade, vem de produto. Produto é coisa. Então, a gente considera algo produtivo quando eu produzo muita coisa. Eu quebro isso, e você pega até no filme do Chaplin, o Tempos Modernos, né? Onde ele fica louco dentro de uma fábrica, produzindo as coisas, tá, não sei o quê. O meu conceito de produtividade é você entregar o máximo possível com a maior qualidade que você consegue no tempo que você tem. E aí, quando nós estabelecemos limites temporais, que eu chamo de regra zero, vou te fazer uma pergunta. Você que está mais próximo do vestibular. Vestibular tem hora para começar? Tem. Tem hora para acabar? Também. Por que teu estudo não? Pois é. Então, se você não se preparar com um tempo limite de tempo, no dia você não consegue fechar a prova. É verdade. Não, aí eu tenho que correr. Então, você vai entregar um mecanismo cerebral que você não está acostumada. Então, se você faz uma lista de 30 exercícios e você quer fazer essa lista de 30 exercícios, se você tem uma lista de filosofia depois, o que você faz? Você só vai começar a filosofia depois que acabar essa lista de 30 de matemática, por exemplo. Só que se você estender muito, essa próxima lista vai se estender. Sabe como chama isso? Procrastinação. Como assim? Procrastinar significa adiar. Então, se fica focado numa coisa só... Então, vou tangibilizar para vocês. Eu defino, por exemplo, uma lista de exercícios, não importa a quantidade, 1 hora. Eu chamo isso de regra zero. E por que regra zero? Eu acho que ela é tão importante, porque ela está na raiz do vestibular, que a primeira coisa que o vestibular te fala é quanto tempo de prova você tem. Então, o vestibular começa com a regra zero. FUVEST tem 5 horas, entendeu? FAMERP tem 4 horas, o Enem tem 5 horas e meia. Então, você já sabe que você tem um tempo limite para poder fazer. Então, eu te dou lá 1 hora para você fazer uma lista de 30 exercícios.
Aí que você vai falar, não dá tempo. Eu falo, te vira. Tem que ter estratégia, né? Como assim, Edu? Faz a primeira lista. Você vai falar que você fez em 1h10. Eu falo o seguinte, já parou para pensar que você gasta 6 minutos por exercício? Por que você fica tanto tempo no exercício? Ah, porque eu quero acertar. Nesse ritmo, você vai precisar de 3 vezes o tempo de uma prova para poder fazer os 90 exercícios. Então, a produtividade é você fazer o máximo possível, com a maior qualidade, no tempo que você tem. Então, você não faz mais do que 10. Fecha na 1 hora. Próximo passo, próxima lista. Puxa, eu fiz 10, eu não vou conseguir fazer 30, eu vou conseguir fazer quanto? 12. Aí você vai construindo uma mentalidade, uma gestão cerebral para poder entregar o teu limite e a gente mensura se esse limite ele é adequado para a sua necessidade. Porque a partir daí eu mudo, só a partir daí eu mudo o mecanismo de estudo. Porque eu preciso saber o quanto que ele é capaz de entregar. Então, quando a gente trabalha com limite de tempo, né? Então ele tem um horário para começar o seu estudo durante o dia. Ele tem um horário para acabar. Depois ele vai fazer judô, vai fazer sapateado, vai na igreja, vai dormir, vai jogar videogame. Então ele vai fazer o simulado no sábado, vai corrigir durante um certo tempo. A partir daquele momento, até na segunda-feira de manhã, é off, ele faz o que ele quiser. Ah, ele pode namorar? Pode. Pode sair? Pode. Entendeu? Ele tem que fazer essas coisas dentro do tempo que não conflitue, que não concorra com o seu estudo. Sim. O problema é que ele traz o estudo para os horários de lazer. Por quê? Porque na hora que ele tinha que estar estudando, ele está se alimentando de outras coisas, de ansiedade e tal. Então, eu busco que ele tenha essa autoridade de produtividade dentro do tempo que ele tem. E é por isso, voltando lá no início da sua pergunta, ele quer sair e tal, ele vai sair. Ele vai sair. É porque eu acho que também tem muito julgamento das pessoas, da família. Nossa, mas o que ele tá saindo? Ele tinha que estar estudando para medicina. Porque todo mundo faz isso. Porque todo mundo faz porque isso. Essa é a cultura. E não percebe que se ele ficar passado o tempo de estudo, ele já não vai estar assimilando mais nada. Exato. Ele só vai estar ali para cumprir tabela, só para falar que ele está estudando. Mas ele não está absorvendo mais nada. Exato. Porque precisa descansar a mente. Porque o referencial dele não está nele. Então, toda essa análise de estatística que eu faço nas minhas mentorias, faz com que ele entenda o nível de qualidade, sabe, de entrega e de performance. Mas ele precisa ser trabalhado para isso, sabe? Eu não tenho casos de alunos nos meus vestibulares que teve problema com o tempo. Por isso que antes dos grandes vestibulares estaduais, federais e tal, a gente faz uma série de eventos testes, que eu treino a habilidade da entrega. Tudo que a gente trabalhou durante o ano inteiro, a gente faz testes antes. Igual nos Jogos Olímpicos. Né? Você tem os eventos antes, para testar as instalações antes, para no dia tudo funcionar. Para que ele faça começo, meio e fim. Entregue todas as questões com a mesma maturidade. Sabe? E isso é controlável. Sabe? Isso é treinável, porque isso é comportamento. Né? Dentre essas estratégias, você é a favor de começar fazendo a prova pela matéria que você tem mais facilidade? Porque eu já ouvi falar muito isso, como você, vamos supor, tem dificuldade em matemática. Você já sabe que você já não vai ter um desempenho tão bom. É recomendado deixar para o final essa questão de matérias? Eu não tenho essa resposta. Não? Porque eu construo isso para cada aluno. Eu vou te contar um case de uma aluna que está fazendo medicina em Campinas hoje, né? No primeiro ano que ela fez mentoria comigo, ela acabou fazendo 2 anos, ela foi fazer Unicamp. Unicamp são 72 questões, certo? Em média, 7 questões, só matemática e português são 12, mas são 7 questões por matéria. A nota corte foi, acho que 63, 64, ela fez 61. E a previsão de nota dela, pelo fator aprovação, dava 65. E ela fez 61. Ela corrigiu de química, ela tirou 1 de 7. E as outras notas todas... Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu fiquei com aquilo na cabeça. A próxima prova foi FAMERP. FAMERP são 80 questões, 10 questões de cada matéria. História acertou 2 de 10. E todas altas. Ela foi fazer Unifesp. E aí ela teve também uma das provas, um degrau muito baixo. Eu falei, não é possível, não é possível. Eu falei assim, me conta da sua prova. Nesses 3 casos, matemática precedia essas provas. Ela gastava muito tempo em...
Matemática. ela se doía de tensão durante a prova esperando matemática. Porque colocaram na cabeça dela que matemática tal, sei o quê. Então, toda matéria que antecipava matemática no vestibular, ela abstraía, que eu chamo de cegueira pedagógica. Você não está vendo que você não está acertando. Entendeu? Mas a tua cabeça inconsciente já está na matemática. Como é que eu resolvi isso? Começando pela matemática, Exato. ela se livra. Então, eu falo assim, você pode deixar de comer antes. Mas nada pedagógico vai fazer com que você tenha uma queda de rendimento. E deu certo. A partir daí, a nota dela começou a ficar toda linear. Ela foi aprovada depois. Então, isso acontece muito. Né? É melhor colocar a melhor matéria no começo, que eu mais... É relativo. Vocês sabem o caso da Jéssica, 10 vezes aprovada, não é? Sim. Ela tem paura por questões de língua portuguesa. Mas ela é um monstro em matemática. Então, como é que é o processo dela de prova? Ela pega um pouquinho de matemática, faz português. Aham. Mas ela sabe que depois ela vai terminar com o resto de matemática. Então, a gente fala que a gente envelopa português com aquilo que ela tem segurança. Mas é um processo dela, específico dela, né? Então, essas generalizações, Laura, fazem com que você se adapte a um mecanismo que está disponível por aí, né? E isso na minha visão, é muito... Eu chamo de irresponsável, porque para mim o conceito de responsabilidade é zelo, né? Ser irresponsável é você não zelar, não cuidar, né? Eu te dar um projeto e falar assim, te vira aí. Eu não te conheço, sabe? Eu não sei empaticamente o que você faz, não sei se seus pais são separados, não sei se você tem uma família unida que te apoia, não sei se o seu relacionamento de namoro ou do noivado é sadio, se é tóxico, eu não sei se você tem problema de autoestima por causa do seu peso, entendeu? Eu tenho uma aluna que escolhe fazer online porque não quer se mostrar no presencial. Entende? Eu tenho que lidar com essa questão de autoestima do meu aluno. Então, quando eu customizo isso, pensando exatamente em como que o aluno se dá melhor. Então, não tem essa generalização, não tem o que é melhor. O que funciona para A não funciona para B. E é por isso que eu tenho que ter essa empatia. Por isso que existe a mentoria individual, Exato. justamente para você trabalhar esses pontos. Exato. O Edu, dos aprovados de medicina, eles têm um ponto em comum? O que você conseguiu já olhar isso e falar assim, todos os meus aprovados em medicina, eles têm isso aqui? Posso dizer com toda certeza, autoridade. Autoridade. Não é não ter medo na hora da prova, ter aquela ansiedade pré-prova, mas uma ansiedade boa. Não é não ter medo e ficar isento de emoções, mas o que você faz com elas. Eu falo assim, você precisa manter o controle do processo. Todos estudam. Pegando essa estatística da USP, que são 22 mil alunos, são 244 vagas na FUVEST. Quantos desses alunos são muito bons e que mereceriam ser aprovados? Vamos falar um número? 2.000. O que os difere? Essa autoridade na hora da prova, não é o nível de conceito. Porque você pega o cara que teve colocação 300, ele não é aprovado. E qual a diferença do 300 para o 244? Qual a diferença do 300 para o 500? Então, o que faz com que o aluno ele tenha esse ponto que o transforma fora da curva, né, é essa autoridade. Né? Não é o que o Karnal fala, não é o que a vida faz de você. É o que você faz com que a vida faz de você. Aquela decisão, pegar um exercício, ter o calafrio de, puxa, não sei. Tira ela, você tem outras para fazer. Não deixa ela respingar sangue nas próximas, sabe? Esse poder de tomar microdecisões conscientes. Não duvidar daquilo que você sabe e ter a coragem de seguir adiante apesar das dificuldades. Eu tenho usado uma metáfora ultimamente que é assim, né? Nós somos habilitados para dirigir, certo? Quando nós somos habilitados para dirigir no dia a dia, com ou sem trânsito? Com trânsito. Então, quer dizer, a adversidade já está ali, inerente do processo. Mas eu saio do mesmo lugar, vou para o mesmo lugar todas as vezes. O trânsito nunca é o mesmo.
Então você vai ter sempre que ter essa oportunidade Decisões, né? de tomar micro decisões o tempo Microdecisões. todo e ter a segurança de virar o volante, apertar no freio, acelerar, dar seta, não dar seta, xingar o outro, colocar a culpa na chuva, entendeu? Diria no fiscal ou no menino que empurra a tua carteira, né? Outro dia a menina falou assim, eu estava fazendo prova e a pessoa atrás de mim ficava lendo assim, Ai, entende? Que tipo de decisão você toma naquele momento? Você vai ficar ouvindo o cara? Muda de lugar, né? Essas micro decisões que eu chamo de autoridade. Você é que decide o que você vai fazer. Você pode deixar fuder tudo, ou você pode assumir o controle e fazer com que você imponha o conteúdo que você teve. A diferença de quem passa e de quem não passa não está no nível intelectual, não está no acesso à informação, não está no volume de coisas que ele estudou. Tá nesse autogerenciamento, que passa pelo autoconhecimento, o autoentendimento, né? O não julgamento de si, porque pensa, quando o aluno se julga, é porque ele já se colocou no banco dos réus. Então ele acredita que ele está fazendo algo errado. Então ele não confia que ele está fazendo certo. Porque ele vê que ele está fazendo o que os outros estão fazendo, que aquilo não conecta com ele. Né? Aquilo não faz sentido para ele, mas ele faz por quê? Eu preciso me sentir inserido, né? Então, mas se eu não faço, o que acontece? Eu falo, calma, tá tudo bem, tudo bem. É a mesma coisa de um aluno que entrou no cursinho, ele vai se conectar com um outro aluno que está há 5 anos ali no cursinho já, e aí ele começa a absorver. Exato. aí ele as fala, coisas, é normal é eu ficar normal tá aqui cinco 5 anos pra mais. E eu falo assim pra ele, meu Deus, você não percebeu que ele não é a referência, por isso tá 5 anos fazendo cursinho, né? Ah, é porque ele tem experiência de cursinho. Nossa. Ele tem experiência. Não de aprovação. Sabe? É lógico que você não pode fechar os olhos e tapar os ouvidos para experiências dos outros. Mas você tem que adaptar isso à sua realidade. Mas primeiro, você precisa entender qual é a sua realidade. Você precisa entender como é que você funciona. Então, todo o processo inicial é de autoentendimento. Então, eu vi o Clóvis de Barros Filho falando uma vez, explicando sobre Kant. E Kant tem uma definição de liberdade que é assim: liberdade é aquilo... liberdade é você fazer aquilo que você não quer. Mas você fala, como assim? Como liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero, não é verdade? Mas pensa. Quando você faz aquilo que você não quer, você escolhe fazer aquilo que é o seu propósito, que você precisa, que é uma escolha. Então, o princípio elementar da liberdade é o livre-arbítrio. Você tem o poder de tomar decisões por si. Quando você usa a liberdade para fazer só o que você quer, você é escravo do seu desejo, do seu prazer. Então, você está preso, de certa forma. Você não é livre. Você não é livre. Então, tornar o aluno livre é fazer com que ele tenha o potencial de boas escolhas, da macro para micro. Então, no início, eu prendo ele ao máximo, para evitar que ele faça escolhas através das emoções, através do sentimento, de uma percepção de valor. Ele passa a ser muito mais pragmático, né? Mais focado no que precisa fazer. Ah, mas eu não quero. Não tem que querer, neném. Vai lá e faz. Mas não é hora de escolher. É hora de aprender a fazer escolhas. E aí, gradativamente, eu vou dando para ele um horizonte até que ele chega na autonomia e tenha a tal da autoridade. Quando ele tem autoridade, ele vai pegar qualquer prova. Ele fala assim, é o trânsito de hoje. Eu sei o que fazer. Eu não sei Fica automático depois, Exato. né? Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei o que fazer. Sabe? Porque eu vou tomar uma decisão para cada uma das minhas adversidades, das minhas dificuldades. E isso não me fere. Isso faz parte do processo. Sabe? Agora há pouco, teve a informação de que o INEP vai utilizar os 3 últimos anos da nota do Enem. Mas virou na internet, nos alunos, não, porque onde já se viu, eu falei assim, o que vai mudar na sua vida? Por quê? Porque eu tô olhando o que tá fora, eu tô baseando... Não tá preocupado com Exato, aquilo. assim, mas por que, gente, do ano passado pode ter ido melhor tal? Eu falei assim, você nem fez a prova do Enem ainda. Você está se preocupando com o que as pessoas fizeram no ano passado. Faz o teu. E já garante. Entende ou não? Seja, entendeu? Seja o adversário a ser batido. Seja a nota corte. Não fica olhando para o que os outros, porque, sabe, os alunos, eles pegam muito dessa questão da angústia
da internet. Eu falo assim, não compra barato, sabe? Não compra barato a dor dos outros. É muito fácil você pegar uma pitadinha de veneno com os outros, porque o INEP, porque não sei o quê, assim, faz o teu, cara. Você se envenena e você se prejudica. Sabe? Você falou sobre isso essa semana Falei, no conteúdo isso. que saiu. Não pegar qualquer dica que cai no seu feed. Fala um pouco disso, porque é importante. Porque assim, como você está muito angustiado, né? Você quer pílulas que resolvam a sua vida o mais rapidamente possível, não é? As fórmulas, né? Como é que você acha? Eu não acho nada. Como é que você... Primeiro eu respondo, como é que você acha? O que você faz? Né? Porque eu chegar para você dar uma dica, não sei se serve para você. E nem você sabe se serve. Mas você pega aquilo como uma referência, né? Tipo, o cálice sagrado, o santo graal, né? A pílula da Matrix. Então, vou pegar isso e vai dar certo. Tentativa e erro. Você precisa construir algo que parte de você. Por isso que eu uso a frase do Gandhi. Seja você a mudança. Seja você. Torne-se. Né? Então, um mantra da mentoria é torne-se aprovado. Né? Você não é aprovado porque você quer. Você se torna aprovado. Quando você fala assim, cara, já teve essa sensação? Eu posso fazer isso. Você sabe essa coisa? Que não é algo que a gente explica, é algo que a gente sente. Mas a gente sente depois da gente ter trabalhado muito, muito, muito autoridade. Então, quando eles pegam essas pílulas de internet, essas imagens previamente feitas, tal, não sei o quê, né? A compra é muito barata, é muito simplista. E se fosse simples, estava todo mundo aprovado. Por isso que tem que ser trabalhado individualmente, né? Minha mãe já falava, você não é todo mundo. Então não essa é todo frase mundo. é maravilhosa. Né? E aquilo que eu te falei, né? Não é quem mais estuda, não é quem mais sabe. Tem alunos incríveis, gente. Tem alunos incríveis aí, que tem um conhecimento que todo mundo fala, esse vai, e o ano que vem tá lá fazendo. E é isso que me trouxe para a mentoria. Né? A gente vê alunos incríveis, com potencial incrível, mas não conseguem ratificar o seu favoritismo. Por quê? Porque ter potencial é uma coisa, ter matéria-prima é uma coisa. Ter a capacidade de transformar isso em resultado é completamente diferente. E a mentoria tem essa função de transformar, porque ele estuda muito, esse potencial, essa matéria-prima em realidade. Então ele olha muito mais na capacidade dele do que do sonho dele. Eu não limito ele sonhar, mas eu direciono ele a viver o que... Né? A vida é para quem sabe viver, procura entender a arte, para quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Então, a vida como ela é, como diria Milor Fernandes, né? A vida como ela é. Qual é a sua capacidade? Você vai entregar aquilo que você é capaz. Você não vai ultrapassar o limite da sua capacidade, porque Deus ajuda, mas você tem que esticar o seu braço. É isso aí. Muito esclarecedor. Muito bom. Olha, Laura, você trouxe vários pontos aqui hoje. Eu fui resgatando na memória daquela época, mas foi legal. Muito bom. Muito bom. Meninas, qual é a mensagem que vocês deixam olhando para o processo de mentoria com uma visão de dentro, de quem está ajudando a construir essa estrutura, né? Esse know-how para a gente apresentar para as pessoas que é efetivamente um processo disruptivo? Acho que é uma palavra que define a individualidade do único, né? Você não é todo mundo, você precisa olhar para você como um indivíduo solto, sabe? E precisa ser livre para tomar suas microdecisões. Acho que foi isso hoje. É isso aí. Eu acho que a mesma coisa da Marcela também. Eu acho que se eu tivesse um filho, com certeza eu gostaria que ele tivesse mentoria com você. Com certeza. Eu falei isso pro Edu outro dia. Meu filho tá com 5 anos. Eu falei, Edu, eu espero que quando ele tiver 18, vou pôr ele pra você. É isso aí. Que é isso. Parceria estabelecida, né? Espero ter contribuído também para que vocês possam desenvolver ainda mais o conteúdo que vocês têm. Eu tenho uma confiança muito grande, uma gratidão muito grande por vocês estarem comigo nessa empreitada. E para você que nos acompanhou até aqui, deixa o teu like, né? Sabe? Aciona o sininho, se inscreva no canal. Um prazer imenso. A gente vai estar aqui sempre para compartilhar o melhor do conteúdo comportamental, inteligência emocional, para que a gente consiga construir alunos com muita maturidade e principalmente autoridade para desempenhar os seus papéis nos vestibulares de medicina. Um grande beijo, é sangue no zóio.
faca na caveira.